Você já saiu do trabalho com a sensação que passou um caminhão por cima de você, que a sua mente não cabe 1 centímetro sequer de informação? Ou tudo que você queria era um sofá, uma cama para você se jogar, ou até mesmo um buraco de uma avestruz para você enfiar a cabeça? Pois é, isso é mais comum do que você pode imaginar. E não pense que acontece só com você. E tem jeito de lidar com isso. Mas aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa rotina que às vezes consome a gente e tira toda a nossa energia. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula e eu tô aqui com o canal Espiritualidade na Real. Meu objetivo aqui é trazer um espiritismo bem focado no dia a dia, nas rotinas, principalmente nas minhas vivências, que eu sei que não é única e que todo mundo tem os mesmos desafios. E hoje eu quero falar com você sobre a rotina do orar e vigiar no trabalho. Como que funciona isso, né? Infelizmente, a gente sabe que o trabalho, infelizmente ou felizmente, né? O trabalho é o maior laboratório que a gente pode ter para o nosso desenvolvimento como pessoa, nosso desenvolvimento espiritual, para os nossos aprendizados. E também onde estão os grandes desafios. A nossa forma de se posicionar no trabalho vai determinar o nosso sucesso ou não. Eu já passei por várias empresas, grandes empresas, multinacionais, empresas pequenas. Hoje trabalho na empresa da minha família e é uma situação bem complicada porque todos os ambientes eles têm bastante desafios. Particularmente na empresa familiar, eu considero que é o ambiente que tem mais desafios. E a gente pode até falar sobre isso num outro vídeo. Mas hoje aqui nós vamos focar na questão do dia a dia de uma empresa, de uma forma geral, né? Porque às vezes a gente fica completamente desestabilizado. Nesse ambiente que a gente trabalha, a gente tem que conviver com pessoas de todos os tipos, né? E com o passar dos tempos, as mudanças do comportamento têm sido cada vez mais complicadas. Não estou falando que está errado, mas hoje a gente tem pessoas que têm mais sensibilidade. Antigamente a gente estava mais preparado, não existia essa cultura de cuidado no contato e no falar com as pessoas, que eu acho isso muito bom. Todavia, isso trouxe para a gente uma situação em que a gente não pode falar mais nada e que as pessoas são muito sensíveis, desistem do trabalho muito rápido. Eu como recrutadora, eu trabalho muito com a área de RH. A gente vê pessoas que vêm trabalham 1, 2 dias e somem e não informam mais nada, ou pessoas que não comparecem nas entrevistas, agendam entrevistas e não aparecem. Então, a gente vê muita diferença no comportamento humano, né? E é com isso que nós temos que lidar. E além disso, são pessoas que, imagine só, nós temos um ambiente, pessoas das mais diversas origens, das mais diversas tradições e núcleos familiares, que trazem em si aprendizados específicos. Então, nós temos casos de famílias amorosas, mas infelizmente temos casos de famílias, às vezes, que não são tão amorosas, pessoas que não tiveram o seu aprendizado. E é um grande desafio para a gente, como gestor, como líder, entender essas dificuldades de como gerenciar essas pessoas todas. E hoje a gente quer falar aqui um pouquinho, sem grandes romantismos, como funciona essa questão. Eu tenho uma colinha aqui que eu vou olhar de vez em quando, mas como funciona esse ambiente, como funciona isso no nosso aprendizado. Porque é muito importante, se a gente tiver consciência disso, facilita bastante a nossa vida. Não que você não vá ter um momento de raiva, mas de repente a gente consegue lidar melhor com isso. Eu me lembro que num dado momento da minha vida, eu fiz um trabalho de voluntariado e eu ia numa escola e nesse trabalho a gente ensinava as crianças a fazerem uma empresa, montar uma pequena empresa. Eram crianças da faixa de 10, 12 anos talvez no máximo. Era um bairro relativamente carente e a primeira atividade que a gente tinha na tarefa era de formar uma equipe, cada um tinha que formar uma equipe. E aquele momento ficou muito marcado para mim, porque o que eu percebi? Que a tendência era que os grupos ficassem juntos, ou seja, aquelas panelinhas que a gente chama, né? Então, se eu tenho facilidade, eu convivo com aquelas pessoas. E a primeira orientação que a gente tinha no roteiro de montar as empresas é de não deixar as panelinhas ficarem formadas, óbvio, né? Então, eu separei, né, aquele pessoal, aqueles
pré-adolescentes em equipes e foi muito divertido, porque eles não gostaram da ideia, eles queriam ficar com seus colegas. Inclusive eles expressavam, isso faz mais de 15 anos, mas naquele momento eles já expressavam que eles não estavam satisfeitos em fazer um trabalho com uma pessoa que não era coleguinha. Chegava até a falar, não gosto dessa menina, com aquela sutileza que pré-adolescente tem, né? Então, naquele momento ficou muito marcado para mim. A minha fala com eles foi, a gente está fazendo esse trabalho aqui porque quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês não vão ter oportunidade de escolher com quem vocês vão trabalhar. Vocês terão que trabalhar diretamente com pessoas que vocês não conhecem, que não sabem, e vão ter que aprender a se relacionar com eles. E essa era uma dos grandes pilares desse trabalho voluntário, de ensinar nesse sentido. E talvez eu não tivesse tão envolvida naquela época na doutrina espírita como eu estou envolvida hoje, mas ali eu estava falando para eles da questão da evolução no trabalho, do entendimento. E o que acontece? Quando a gente está num ambiente que as pessoas, quando a gente tem a felicidade de estar com pessoas que o ambiente é tranquilo, que é saudável, ok. Mas muitas vezes a gente cai num ambiente que não é sadio, que não é agradável, que temos pessoas invejosas, temos pessoas autoritárias, temos líderes omissos. Enfim, quanta situação você já passou por isso? Já verificou? Você quer? Comenta aí comigo que situações no trabalho para a gente ver que tipo de desafio a gente tem. Eu vou gostar de saber se você reconhece alguma situação ou tem alguma que eu não falei. Mas assim, nesse momento específico, eu quero falar especificamente sobre a questão do autoritarismo, né? E de pessoas que distratam você, que te desqualificam. E a reação automática que a gente teria a dizer é: eu não vou ligar porque eu me conheço, eu sei quem sou. E de fato, nesse momento, eu tentei, quando eu tive esse desafio recente, eu tentei me conter nesse ambiente, mas na verdade aquilo ficou me corroendo por dentro, que por mais que a gente saiba dos nossos valores, primeiramente a gente fica muito incomodado, é muito chato alguém te desqualificar. Em segundo plano, porque a gente tá trabalhando com o ego, então você tá falando pra mim que eu não sou boa? Como assim? Eu que me dediquei, eu que faço tudo com muita atenção, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. E quando eu faço as coisas, eu faço com carinho, eu faço com cuidado de fato. E eu escutei claramente a pessoa falando que eu não servia para fazer uma atividade específica. Aquilo foi como uma facada na minha barriga, porque depois de eu estar 10 anos fazendo aquela atividade à frente de uma empresa sozinha, numa situação específica, eu escutei que eu não servia. E eu sei que meu papel naquele momento foi super importante naqueles 10 anos, que fizeram que a empresa chegasse até onde ela chegou. E isso me doeu, e eu sei que não é verdade. E a minha colocação naquele momento foi de, olha, pode não ter sido o melhor jeito ou do jeito que você gostaria que fosse, mas chegou até aqui. Só que isso acabou comigo. Baixou, eu fiquei num estado, numa raiva, que eu não conseguia me conter. Embora eu me contive na hora, mas depois eu fiquei mascando bombril, né? E isso, gente, é a brecha que a gente precisa, que a gente dá para o obsessor. Infelizmente, a gente baixa e aí você pega a pilha e vai embora, né? Então, é difícil, nós vamos ter pessoas fazendo isso no nosso dia a dia? Com certeza, vamos ter o tempo inteiro. E não é fácil, sabe? Não é fácil, principalmente se são pessoas do seu relacionamento, quando é empresa familiar, que você conhece, que ela te conhece, parece que é mais difícil. Eu falo por experiência própria, porque eu já tive grandes desafios em empresas multinacionais e hoje eu tenho o desafio de trabalhar numa empresa familiar. Então, a gente tem que tomar cuidado a perceber quando que a gente está perdendo o controle, quando a gente está deixando abater, quando a gente está vulnerável, né? Para que esse trabalho das trevas, se assim a gente pode dizer, ou dessas energias que estão com intenções talvez escusas, para a gente não deixar se abater, porque quando a gente fica com raiva, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente sente tristeza, o nosso padrão vibratório vai lá para baixo. Então, é muito importante ficar atento para isso, porque todos os dias nós passamos por situações assim no nosso trabalho. E quando eu estou falando isso, é importante a gente lembrar
de trazer para a gente os ensinamentos da doutrina, a compreensão que nada ali está acontecendo por acaso. Porém, é importante também ficar atento o limite disso, se não há abuso de fato, porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar sentado no cavalinho do karma, como tinha uma senhora que ensinava a gente, e ficar naquela situação para sempre. Mas eu preciso resgatar, é um karma, enfim. E saber quais são os seus limites, quais são os seus limites de aceitar, quais são os seus limites de compreender, quais são os seus limites de enfrentar a situação, ou simplesmente retirar isso, se retirar de campo, sair de cena. Porque às vezes você está dentro de um ambiente que é um ambiente que é abusivo, que é um ambiente que não vai fazer com que você evolua, que não vai te permitir colocar para fora os seus talentos. E você tem potencial, só que tem que tomar cuidado, porque existe uma zona muito difícil, né? Uma linha cinza na qual você não percebe que aos poucos você vai se apagando, e porque você precisa se manter naquele trabalho, porque você tem contas para pagar, porque você tem certos desafios, que aquele trabalho vai prover as suas necessidades, e você acaba adoecendo no ambiente desse. Então, é importante a gente lembrar muito bem disso. Eu não estou falando que a gente tem que sair correndo desse trabalho, mas é ficar atento para esses pequenos sinais. E aí, é importante a gente ficar atento, porque vai ter ambientes também que a gente às vezes quer ser salvador da pátria. E entender o momento que a sua ajuda ali não é bem-vinda, né? Entender que talvez se você estivesse em outro ambiente, a sua ajuda seria melhor. Ambientes que estão afim, que estão preparados. Porque o que acontece, gente? Quando a gente tá magoado, quando a gente tá triste, quando a gente tá bravo, o nosso padrão vibratório, ele fica completamente vulnerável, né? E daí o que acontece? É essa sensação de cansaço, de sono, de desânimo, de vontade de sumir. Porque eu vou falar, tem dia que a única coisa que eu quero na minha vida é dormir, dormir, dormir. E isso gera uma bola de neve que chega um ponto que a gente não quer fazer mais nada. E eu me cobro muito, porque quando eu tô aqui, eu faço palestra, eu dou aula, eu convivo na casa espírita, a gente escuta muito, né? Você é espírita, você tem que conseguir, você entende. Mas isso não quer dizer, é o que eu sempre falo para os meus alunos. A diferença, ontem nós tivemos aula, o que acontece? A diferença entre estar na frente, liderando uma aula, e a diferença entre vocês aí sentados é que eu só tô aqui facilitando os conhecimentos, porque a experiência que eu tenho espiritual é a mesma, eu tô em evolução, eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto medo, e tô trabalhando por isso. Então, eu acho que é importante a gente ter consciência, identificar se esse ambiente está sendo prejudicial para a gente, não é verdade? E com base nisso ter alguns cuidados. E a primeira orientação que eu sempre falo, a primeira dica que eu digo é: de manhã quando acordar, não pega celular, não liga rádio, não liga televisão, aquela coisa assim, tem que ver notícia. Não veja notícias pela manhã, porque aquilo te baixa o padrão vibratório, você começa a ver problemas, você começa a ver acidente, roubo, coisas ruins da humanidade. E aquilo já entra no seu inconsciente, porque, gente, a gente tá falando de espiritualidade, mas espiritualidade e inconsciente eles estão andando ali juntos. Quando você está inserindo informações na sua mente, você está trabalhando a sua vibração. Isso pode te jogar para cima e para baixo. Se você joga para cima, ok, você vai estar numa vibração de luz, de bons espíritos, de ajuda espiritual. Mas se você joga isso para baixo, vou começar a incluir cenas de violência, às vezes a gente assiste televisão, fica com raiva por causa da política, você está baixando sua vibração e está abrindo seu canal. Então, esse orar e vigiar é fundamental que comece de manhã. Então, acorda, tenta não olhar no celular, dá uns 5 minutos antes de pegar no celular, faz uma oração, peça equilíbrio, entrega a Deus, direciona uma intenção para o dia. Olha, meu dia hoje é que eu passe o dia em paz, meu dia hoje é que eu consiga lidar com fulano sem me estressar, ou que eu volte para casa mais tranquilo, eu vou fazer uma caridade. Faça uma oração e trabalhe nisso ali naquele momentinho. Não precisa mais que 5 minutos. Agradece e vai para a vida. Esse é o grande ponto. E se imagina protegido por uma luz branca maravilhosa e vamos para a vida. É assim que funciona. O segundo ponto é entender que a gente tem que filtrar as coisas, né?
esse é um grande exercício. Eu, particularmente, tem dia que eu consigo, tem dia que eu consigo menos. Então, quando a pessoa começar a falar, usar da respiração, eu tenho muita dificuldade porque eu sou muito ansiosa, já quero responder, já fico indignada, eu quero dar minha opinião. E esse é um trabalho que eu tenho feito comigo intensamente, de segurar minha língua, de escutar, de processar, porque às vezes a gente fala besteira na hora da briga. Então isso é fundamental que você fique atento. Aqui está sendo falado e guarda. Se for o caso, anota e vai buscar informações. E depois você volta, se for o caso, conversar. Ou não, dependendo da situação, não vale a pena voltar, né? Mas em algumas situações, se você julgar que é importante conversar sobre aquelas partes, sobre aquele tema, volte, peça a oportunidade de conversar sobre aquele assunto. Isso vai depender muito do estágio que você se encontra naquele ambiente, né? Então, responda com dados, trate com equilíbrio, procure. E assim, não é fácil, não é da primeira vez que a gente vai conseguir fazer isso, porque eu tô falando, eu tô fazendo, eu tô me esforçando, mas tem muito para eu aprender. Mas comece a ligar essa tomada e prestar atenção nesse fator, que isso vai dar diferença, te dar mais equilíbrio. E sempre, sempre, sempre trabalhe a respiração. A respiração, ela é um mecanismo regulador fantástico, né? E uma coisa muito importante é que a gente faça, e esse também é um outro ponto bem complicado, que a gente faça um descarrego ao sair, que dá um comando, estou saindo daqui, o que é daqui fica aqui, daqui para frente eu estou livre para que a vida puder me trazer de bom, eu estou preparado para as minhas novas atividades, para outras atividades, porque o que acontece comigo particularmente? Eu saio num estado que eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero fazer nada. Então isso é muito ruim, porque você tem uma vida fora, né? Então, de novo, faça uma oração, peça ao seu mentor, peça ao seu anjo da guarda que fique com você, que você possa retomar a sua compreensão, o seu equilíbrio para seguir em frente. Eu, quando posso, eu chego em casa, eu faço 5 minutos de meditação. Mas assim, é uma coisa bem simples. Eu sento, faço umas respirações, coloco o despertador e é incrível, gente. Muda, parece que faz uma faxina, parece que tira o peso da cabeça. Então, essa é a minha dica que eu acho que vale muito a pena. É uma coisa muito rápida e às vezes eu não faço e depois eu percebo, nossa, que bobeira, né? Porque te traz pro prumo de novo, não é mesmo? Então, são pequenos cuidados que a gente tem porque é importante a gente ficar atento. A gente precisa se cuidar. Mas tem um ponto aqui que aí talvez a gente possa deixar para o próximo vídeo, que é quando é o momento de parar? Quando é o momento de seguir? Quando eu devo continuar? Que sinais que eu posso observar que estão me falando? Porque se eu for falar mais aqui sobre isso, a gente vai se estender muito. Então, eu espero que essa conversa aqui que nós tivemos, ela te ajude. Principalmente de saber que você não está só. Às vezes a gente se sente mal e não entende por quê. E eu acredito que se você puder sempre ter o recurso da respiração, naquele momento de raiva, pedir ajuda ao seu mentor para que você tenha ajuda naquele momento, com certeza a sua rotina vai ser melhor. Porque a espiritualidade, ela está muito pronta, ela está muito disponível para te ajudar. Basta nós querermos, basta nos conectarmos. E aí eu te falo, você gostou desse vídeo? Você acha que tem algum assunto relacionado a esse que pode te ajudar para a gente conversar? Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro falar sobre as relações familiares, olhando a ótica do espiritismo. Eu adoro falar sobre o trabalho e vou gostar de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você está passando alguma situação de abuso no trabalho ou alguma dificuldade com a família, para que a gente possa trazer aqui dicas e rotinas dentro da doutrina, mas de uma forma bem real, fácil de aplicar, para que não seja somente palavras e que a gente coloque essa doutrina tão abençoada que vem nos ajudar e trazer compreensão na nossa rotina. Meu nome é Ana Paula e eu sou Espiritualidade na Real. Obrigado. Se você gostou, dá um like e de repente encaminha para alguém que está passando essa situação. Até mais. Um beijo. Fica com Deus.